Muito bem, meus amigos, muito boa noite. Então, hoje é dia 12 de agosto. Para mim é uma alegria muito grande estar um pouco mais perto de vocês, conhecer, não é, este projeto de estudo da doutrina espírita realizado por vocês. E eu estou aqui no Rio de Janeiro, pertinho de cada um, e muito feliz pelo convite que recebi e por esta oportunidade de estar trabalhando um tema que tem, assim, toda uma importância para como que nós todos, né? Então, meus amigos, quando nós vemos esse título, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, teríamos, assim, algumas considerações para fazermos antes de entrarmos na questão em si. Eu não sei se vocês se recordam, né? Mas o Novo Testamento ele é composto de 4 evangelhos: o de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas além dos 4 evangelhos, nós temos as cartas ou epístolas, nós temos Atos dos Apóstolos e nós temos o Apocalipse de João. Então é todo um conjunto. E esta frase é uma frase que está no capítulo 8 do Evangelho de João. E aí eu queria lembrar com vocês que os 3 evangelhos concordantes, chamados os de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos ou concordantes, e eles tratam basicamente das mesmas questões. O Evangelho de João, de onde esta frase foi retirada, porque muito bem escolhida pelos organizadores do nosso encontro, né, é tipicamente do Evangelho não concordante, que é o Evangelho de João. Então, por que eu me lembro disso? Porque a doutrina espírita, ela é profundamente vinculada a Jesus, governador da Terra, modelo e guia. E quando Allan Kardec providencia com os espíritos da codificação o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos vendo o quanto era importante que nós estudássemos aspectos do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é como uma verdadeira síntese dos ensinamentos de Jesus. Mas os evangelhos, os 4, e desde as primeiras narrativas até as últimas, tudo é de Jesus. Tudo é importante que nós estudemos. Então, Allan Kardec fez uma primeira escolha e colocou na obra maravilhosa, uma das mais estudadas pelos espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, deixando para todo mundo uma ideia, sobretudo hoje, da vinculação dos ensinamentos do Divino Mestre para que o Espiritismo pudesse alcançar para cada um de nós a verdadeira finalidade da doutrina espírita, que é a nossa evolução espiritual, a evolução individual e, por conseguinte, a evolução coletiva. Outra ideia que não se pode esquecer é que no livro A Gênese, mais para o final do livro, nós vamos encontrar Kardec estudando os milagres e muitas questões interessantes sobre a vida de Jesus quando esteve na Terra, corporificado, eu diria,
há 2000 anos. Então, vê-se naturalmente o valor deste missionário da verdade, que é Allan Kardec, sobre o que nós tínhamos que conhecer sobre as lições de Jesus. Mas ele não pôde também trazer tudo. E vocês conhecem o trabalho de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que em muitas obras se referiu a Jesus e as lições dos seus evangelhos, nos trazendo subsídios novos, aprofundando as considerações sobre o que nós espíritas, e de certo modo o mundo inteiro, deveria conhecer. Mas também eu não posso deixar de lembrar que, além de Emmanuel, no período até próximo a Kardec, nós tivemos e temos uma obra monumental que se chama Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rustem. Na obra de Rustem, nós temos 4 volumes. Um dos volumes é sobre o Evangelho de João, que é o volume número 4. Então, o tema desta noite se refere aos estudos do Evangelho de João. Então, eu queria lembrar isto com vocês. Então, reparem que se os 4 evangelistas eram apóstolos, não eram como os outros, porque os demais não se dedicaram. Eram médiuns também, mas não se dedicaram, não tiveram a missão de escrever os evangelhos. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, sim. Então, uma ideia que vale a pena nós nos lembrarmos sobre quem foi João. Querem ver uma curiosidade? E eu sei que vocês são curiosos. Todos os apóstolos, todos morreram, desencarnaram de morte violenta, por agressividade de terceiros, por motivos diversos, mas eles, infelizmente, por nós, porque eram discípulos diretos de Jesus, conviveram com o Mestre e tinham a missão de divulgar a boa nova do Cristo. Então eles morreram, seja por enforcamento, seja por apedrejamento. Mas o único que não desencarnou de morte sofrida foi João. João, chamado carinhosamente de o discípulo amado, porque ele era o mais jovem, ele era como que um rapazote. E enquanto os outros eram mais velhos, um pouco mais adultos, eles achavam que João era um qualquer, era assim, alguém que não tinha o valor que eles mais adultos tinham. Ledo engano. Porque, na verdade, meus amigos, vocês ouviram falar de um profeta, um filho de Abraão, como que um pai do judaísmo, que foi Isaque. Isaque, filho de Abraão, lá nas origens do judaísmo. Isaque é João evangelista. Mas entre João e Isaque, nós tivemos uma outra figura lindíssima para nós estudarmos e conhecermos, que foi o profeta Daniel. O profeta Daniel é o profeta da profecia do Filho do Homem. A profecia do Filho do Homem é linda. E Daniel, numa noite, sonhava. E na medida em que ele sonhava, ele via um ancião. E esse ancião aguardava a presença de um homem jovem. E
este ancião, na medida em que o jovem se aproximava dele, ele entrega algo a este homem. Pois bem, do ponto de vista emblemático, o idoso é Deus e o homem é Jesus. E o que ele outorga a Jesus? A divina missão de governar a terra. Só que isso se deu há 3,6 bilhões de anos. A tal outorga. É claro que a profecia do Filho do Homem, que foi citada nos evangelhos 88 vezes, a ponto de, numa altura, Jesus diz: eu sou o Filho do Homem. Jesus, naquela altura, já era um espírito puríssimo. Por que ele recebe a missão de gerar o planeta Terra, prepará-lo para todo o tipo de vida que teríamos aqui, sobretudo a vida humana, uma humanidade de 22 bilhões de humanos. Hoje, nós somos 8 bilhões de encarnados, mas somos também 14 bilhões de desencarnados. Aonde está isso? No capítulo O Grande Educandário, no livro Roteiro de Emmanuel. Ele diz, no primeiro parágrafo do capítulo, somos 22 bilhões de humanos. Pode ter havido, desde que a obra de Emmanuel foi publicada na primeira edição, pequenas variações, mas qual é a ideia? Jesus, guia e modelo, preparou tudo, absolutamente tudo, para nos favorecer. Não há nada comparável. Nós estamos tratando de bilhões de anos. E ele já era um espírito crístico. E nós aprendemos com Rustem que só aos espíritos puríssimos, devas arcangélicos, crísticos, que Deus outorga a geração, preparo, condução de mundos e suas respectivas humanidades. Por que eu me lembro disso? Porque quando nós vamos ver João Evangelista, que havia sido Isaque, filho de Abraão, que havia sido o profeta Daniel do judaísmo, lembrando que o judaísmo é a raiz da árvore do Evangelho de Jesus. O tronco é o Cristo e a copa da árvore é a doutrina espírita. Tudo integrado numa mesma realidade, a da árvore, que traduz vida. Por quem? Por todos nós. E uma última questão ainda ligada a João, que eu não sei se vocês têm ideia, mas João não terminou como João quando ele escreve o Apocalipse. Como ele não morreu jovem, adulto jovem, como todos os outros morreram, Pedro foi crucificado. E ainda por humildade e respeito a Jesus, ele pede para morrer de cabeça para baixo. Enfim, todos viveram em sacrifícios por nós, humanidade da Terra, tendo hoje consciência ou não disto. Lá no grande futuro, todos saberemos isso tudo. Está à nossa disposição. Mas a ideia é de que João, ele não é perseguido propriamente, fisicamente, mas ele vive o exílio na ilha de Pátimos, na Grécia. Ele é rechaçado e é posto lá para ficar isolado e morrer um dia. Claro que ele morre, ele desencarna. Só que antes, já idoso, ele recebe
médium extraordinário. Ele fora médium como Isaac. Ele fora, sobretudo, médium como Daniel. E como João foi um dos médiuns evangelistas, inclusive. Mas aí ele tinha algo de diferente. Tanto é que Jesus, que, claro, cuidou de Pedro, cuidou de Tiago, cuidou de todos após a desencarnação, como João era o último remanescente, ele vai e visita espiritualmente João na ilha de Patmos. Jesus se faz acompanhar de um soldado romano, que era uma figura linda também no mundo espiritual, e ele vê Jesus, que ele conhecera antes. Claro, Jesus depois, muito tempo depois do drama do Calvário, e Jesus olha para ele reconhece Jesus, num dos encontros mais memoráveis que a alma humana na Terra possa imaginar. E ele diz: João, a tua missão não terminou. Porque João, sempre humilde, ele achava que ele morreria pelo avanço da idade. E ele já estava como que se preparando para a desencarnação. Mas antes Jesus vem a ele e ele se enche de uma surpresa. Ele jamais esperou não só a visita, mas o teor, o conteúdo, quando Jesus diz a ele: olha, continue. E é aí que ele escreve. Vocês imaginem, numa ilha, num retiro afastado da sociedade, ele escreve o Apocalipse, que é um tema para nós estudarmos um dia. Tem uma linguagem diferente, simbólica, difícil? Tem, mas é uma obra. Qual é a origem do Apocalipse? Jesus. Desejando oferecer um conteúdo novo, além de tudo que ele já sabia que Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João tinham escrito. E aí veio vamos dizer assim, o fechamento dos evangelhos através da mediunidade de João. Quem estava com João durante também o Apocalipse? Jesus. A origem dos evangelhos, a origem essencial, obviamente, era Jesus. Os 4 evangelistas eram médiuns, psicógrafos. Cada um escreveu numa cidade e num ano diferente. E os 3 que foram concordantes, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram e você consegue juntar isso tudo. Mas João fez um evangelho à parte e depois o Apocalipse. E para a nossa alegria, né, nós também sabemos de uma última existência daquele que havia sido Isaac, o profeta Daniel, João o precursor, perdão, João o evangelista. Quem foi ele depois? Nada mais, nada menos que Francisco de Assis. Francisco de Assis não voltou. Deverá voltar. Quando o tempo for o tempo próprio, porque um espírito desta elevação, desta grandeza, ele precisa que o mundo conheça parte de tudo aquilo que ele trouxe numa dedicação maravilhosa a nós. Vai chegar a hora, né? E há quem pense que ele já está programando o seu retorno, né? Eu tenho uma certa ideia de como isso poderá acontecer, mas isso conversamos outro dia. Então, a ideia, né, quando nós olhamos o nosso tema de hoje, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando esse trecho, lembrando de novo, ele é do Evangelho de João.
E aí, o que está acontecendo? E essa frase surge. Quem diz a frase? O Cristo. E aí Jesus estava reunido com os judeus que já criam nele, porque Jesus foi rechaçado pela maior parte, envolvendo, sobretudo, os fariseus. Mas os judeus sensíveis por evolução moral, a ideia, não é, de todo um preparo do próprio Cristo para que a maior parte do povo hebreu pudesse entender que ele era o Messias prometido, a começar pelo encontro dele às margens do Jordão com João Batista. João Batista era um espírito de uma grandeza extraordinária, a ponto de que muitos naquela época pensavam que João Batista era o Messias, prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. E ele tinha muitos seguidores. E uma atividade de João era a ideia do batismo pela água. Aonde? Pelas águas do Jordão. Era um estímulo ao arrependimento. E as pessoas, na frente de todo mundo, se arrependiam dos erros que cometeram. E era um gesto de humildade, não se importando com o que outros soubessem, porque o importante era a consciência tranquila, limpa. E fazer aquilo perante João Batista era a segurança de que o objetivo era alcançado. Pois bem, vocês lembram deste encontro previsto nas Escrituras entre João, o Batista, e Jesus. E João era um médium extraordinário. E quando João olha para a sua frente e vê aquele homem que ele não tinha visto antes, ele conhecia os seus contemporâneos daquela região da Judéia. E surge um homem completamente diferente. Quando ele olha, como ele, João Batista, era um espírito muito elevado, a ponto de Jesus dizer aos discípulos depois: de todos os que hão nascido de ventre de mulher, João havia sido o maior. Ele não disse isso nem de José da Galiléia, seu pai, nem de Maria de Nazaré. Só de João Batista. Pois bem, Jesus se aproxima e ele fica surpreso, porque ele nota a realeza espiritual do Cristo. E ele logo coloca o seu olhar para o chão, num gesto de uma humildade própria de um espírito superior. E aí ele diz: mestre, vocês imaginam a grandeza desse encontro? Isso é um encontro cósmico, eu diria. E aí Jesus, na sua condição única, sentindo um certo desconforto de João Batista, quando João Batista diz: mestre, eu não sou digno de te desatar as alpercatas, as sandálias. Olha só, e tu vens a mim? Porque Jesus foi até João Batista. E aí Jesus diz aquela outra frase: é para que se cumpram as profecias. Porque tudo era impecável. Nunca houve palavra alguma solta a esmo de qualquer um destes maiores e mais lindos protagonistas de há 2000 anos, quando da vinda de Jesus à Terra.
materializado entre nós. Pois bem, naquela altura, a partir do batismo de Jesus pelas águas do Jordão, como está na narrativa evangélica, os céus se abriram e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, faz com que ecoe algo para os judeus, como se Deus estivesse falando. E o que Deus diz através dos seus prepósitos? Eis aqui, olhem isto, eis aqui meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas profecias. Por quê? Porque Jesus se fez homem e muitos acreditavam que ele viria num trono maravilhoso conduzindo um grande exército para ajudar na libertação do povo hebreu do jugo romano. Pois bem, e aí a história segue. Então, vale a pena nós nos lembrarmos que quando Jesus, então, já como que encontrando e permanecendo junto a estes judeus que já o aceitaram como o Messias, ele vai instruindo o povo hebreu. Não podia fazê-lo para todos, porque eram várias tribos, eram vários grupos diferentes, com tendências diferentes. E os fariseus eram aqueles que ficaram todo o tempo distantes de Jesus. Mas os simples, os humildes, os sensíveis, logo perceberam, por causa daquele encontro nas margens do Jordão, em que o seu líder, o seu guia, que era João Batista, tem aquele momento extraordinário e a voz de Deus ecoava, dizendo: olha, Jesus é o Messias. Prestem atenção. Se vocês pensarem comigo, a maior parte da humanidade ainda precisa entender isto. Porque a maior parte, entre cristãos e não cristãos, não entenderam isto. Não tem ideia de quem é Jesus. E da importância de nós seguirmos os seus ensinamentos. Porque uma coisa é estudar os evangelhos, como católicos, como de qualquer igreja reformada, como espíritas. Porque não pensemos que nós espíritas já conhecemos o que devíamos conhecer, porque não estamos nos dedicando. Muita gente crê, e não é que não seja bom, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec seja tudo. Não é. Nós temos que completar o nosso estudo. E o estudo hoje é de uma condição de aproveitamento. Daqui a 5 anos, nós somos outras pessoas. E se nós voltamos a estudar, não, eu já li esse livro, eu já abri o Evangelho de Kardec muitas vezes. Quem diz isso só está confirmando que precisa voltar a estudar. Porque não se deu conta, porque quem se dá conta, e eu digo, queridos, nós todos somos aprendizes. Podemos ter nos dedicado um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nos falta muito, mas muito. Com Jesus, os 4 evangelistas, sobretudo com João, mas os outros são memoráveis também, com Allan Kardec e os espíritos da codificação, com Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e com João Batista Rustem. Se nós queremos entender
se nós queremos compreender a verdade naquela afirmativa, temos que nos dedicar. Até porque somos muito imperfeitos. E o planeta Terra é um mundo de muito acanhada evolução. Quando nós estudamos a hierarquia dos mundos, no Livro dos Espíritos, com Kardec, nós vemos mundos primitivos, mundos de expiações e provas, de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos puros. E nós todos, não é? 22 bilhões formamos uma grande família, o grande rebanho do divino pastor que é Jesus, apriscos diferentes, mas a mesma tonalidade evolutiva, cheios de dificuldades, chamados vícios morais. Conhecem a tríade devastadora? Orgulho, egoísmo e vaidade. Ainda podemos somar e devemos a indiferença e a ingratidão. Então, tudo isto ainda é uma característica nossa. Até quando? Como nós poderíamos dizer, lembrando de Jesus, quando ele se dirige aos fariseus em outro momento: ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? O que vocês imaginam que seja a vida de Jesus na grandeza sua cósmica e divina? Saber o que acontece no Brasil, a violência nas comunidades, o que acontece nos muitos países africanos, o que acontece no Haiti, no Iêmen, na Síria, no Sudão, em Burkina Faso. Que mundo é este? Jesus esteve aqui há 2000 anos. E como não poderia deixar de ser, ele deixou a sua mensagem pelos evangelistas, pelos apóstolos em geral, que deram testemunho da verdade. Mas de maneira escrita, os 4. E João somou a ideia do Apocalipse. E a ideia qual é? 2000 anos depois, e nós antes tínhamos nos lembrado da profecia do Filho do Homem, de algo que tem a ver com a outorga divina a Jesus. Bilhões de anos. Como é que se sabe disto? Emmanuel de novo. Aonde? No livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, o que nós vemos no primeiro capítulo? A narrativa de Emmanuel dizendo que na altura em que a Terra era um corpo celeste que ainda se resfriava, destacada a Terra, o corpo celeste, da explosão do Big Bang. O Big Bang tem 13,7 bilhões de anos. Um tanto de bilhões depois, a 3,6 bilhões do dia de hoje para trás, é quando há aquele encontro. E é quando Deus oferece a Jesus: olha, cuida desse planeta, prepare-o, porque virão uma comunidade de bilhões que vão necessitar desse lugar para a sua redenção. E aí nós estamos. Então, essa é uma ideia para nós. Uma ideia de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vejam que mesmo os espíritas precisamos continuar estudando. Por exemplo, que mundo é este? Um grande hospital de almas. Ah, mas o homem foi a Marte, foi à Lua. Nós temos o telescópio Hubble, maravilhoso, que descortinou
boa parte, pequenina ainda, do grande universo de Deus. Agora nós temos o telescópio James Webb, que é um negócio impensável nos tempos de Kardec, com Camille Flammarion, e nos tempos de Galileu Galilei, há meio milênio atrás. Ninguém podia imaginar uma viagem como deste observatório de Deus, eu diria. E querem ver uma curiosidade? Isso tudo ainda é tão somente uma parte do universo. Uma parte pequena. Querem ver como as coisas se relacionam de uma maneira interessante para nós? O que a física moderna avançou e sabe hoje? Essa física é a astrofísica. Tem a ver com astronomia e cosmologia. Cosmologia, o estudo das origens do universo. Pois bem, o que acontece? Se nós reunimos vocês aí na cidade onde vocês estão, eu aqui onde eu vivo, se nós olhamos para o céu com os instrumentos ópticos que temos, nós temos o chamado universo observável. Universo observável, nós temos 70 septilhões de estrelas. Se eu juntar todos os conglomerados e muralhas de galáxias, eu só tenho 3,5% do universo de Deus. Mas o que é todo o restante? Mais de 95%. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É o que nós chamamos, eu digo nós porque eu gosto de me incluir, mesmo com toda humildade e reverência, energia escura e matéria escura. 96,5% do universo é isto. E ninguém sabe o que é, mas nós vamos saber daqui a 50, 200 anos. 1000. Por quê? Porque a ciência progride e nós vamos conhecer a realidade. Nós vamos entender melhor. Querem ver uma coisa que Rustem trabalha muito bem e outras fontes nós não encontramos? Mundos fluídicos. Ninguém vê. Como vocês estão aí e eu aqui, estamos cheios de espíritos estudando conosco, nos ajudando, nos inspirando, nos dando todo o maior auxílio evolucionário possível. Mas nós não enxergamos ninguém, só os médiums com vidência. Porque também, se não tem evidência, não enxerga. E não tem aí 14 bilhões de desencarnados. Quem é que enxerga essa turma toda? Ninguém. Do ponto de vista numérico, ninguém. E eles estão aí. A mesma correlação nós podemos fazer. Nós vemos esses conglomerados do universo que os nossos olhos e os instrumentos ópticos, baseados na visão humana, detectam. Mas e o resto? É como se houvesse toda uma realidade espiritual do grande todo, do grande universo de Deus. Quanto tempo mais nós vamos necessitar para evoluirmos do ponto de vista da ciência, para conhecermos melhor isso tudo? Então, quando Jesus dizia aos convivas judeus daquela época, ele dizia: conhecereis a verdade. Ele deixa para eles no primeiro instante, mas para todos um convite à busca do conhecimento. Quando você pensa, por exemplo, uma ideia para nós,
todos os filhos de Deus, não apenas os da terra, todo e qualquer um no grande universo deve evoluir em ciência universal e amor e bondade. As duas asas que permitem os grandes voos evolutivos para os confins das mansões do Criador e Pai. Do contrário, não tendo o conhecimento desta verdade, que seria como que de V maiúsculo, é uma verdade ainda inconcebível para nós. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas, de visão estreita. Nós vivemos até hoje, mesmo espíritas, no paradigma materialista, vivendo as ilusões do mundo material, querendo isso, querendo aquilo, e perdendo tempo, perdendo oportunidades valiosas de algo que nos aproximaria de Jesus e de Deus através do Cristo. Quando ele diz, ninguém vai a meu Pai senão por mim. O que ele quer dizer com isso? Olha, aprendam o que eu tenho dito. Cuidem da sua reforma íntima, da educação dos seus sentimentos. Cuidem de extirpar os vícios morais que ocupam a maior parte dos seus espaços psíquicos. Porque há tantas coisas maravilhosas que só serão conhecidas quando vocês forem virtuosos e não mais como vocês, de maneira rebelde, teimosa, temos sido. Nós estamos aqui no planeta Terra centenas de milhares de anos de evolução da criatura humana. 2000 anos depois de Jesus. Tantos que vieram antes dele, outros que vieram depois, sempre trazendo elementos dessa verdade a ser alcançada. E nós ainda estamos vendo guerras por todo lado, violência urbana, comunidades carentes, desigualdade social. O que é isto? Como é que nós podemos ter essa história até hoje de países como que de primeiro mundo e países em desenvolvimento? Qual é a história dessa humanidade? Como é que aconteceu o fenômeno trágico da colonização europeia em relação às Américas e em relação à África? Até hoje nós estamos vivendo as consequências de uma parte da humanidade completamente distante do bem. De tal maneira que Jesus veio há 2000 anos, né? Nós tivemos o cristianismo nascente, nós tivemos o cristianismo autêntico e puro até o quarto século. Por quê? Porque com Constantino Magno, a igreja da casa de Pedro, autêntica, pura, foi mudando, mas na altura do ano 390 aproximadamente, a igreja, por interesse, se une ao Estado. E aí começa a derrocada de um cristianismo que de cristianismo já não tinha grande coisa e que se transformou no catolicismo, que foi uma humanização do cristianismo. E aí nós nos perdemos, porque perdemos contato com a origem, pelo menos grande parte dos cristãos
depois desse episódio. É de se reconhecer que esta união da igreja de então com o Estado teve um benefício. Porque até então, queridos, os cristãos eram perseguidos, espezinhados, torturados e entregues aos leões nos circos romanos. Com a união com o Estado, eles foram poupados. Mas aí vieram as cruzadas. E aí foram acontecendo tragédias. Por quê? Porque não é a religião, o modo de entender e construir uma nova fé que muda. A questão qual é? Que espíritos nós somos? Que dificuldades morais nós temos? É a tríade devastadora. Então, se nós, alguns poucos, estamos aqui confabulando sobre as lições de Jesus, quantos dramas estão acontecendo mundo afora? 2000 anos depois. Por que os ensinamentos de Jesus, que têm a ver com a verdade, e a verdade como ele prometera, que nos libertaria do sofrimento, dos problemas expiatórios, kármicos e das provas, dessa natureza de provas, nós não conhecemos, nós não fizemos esse processo evolutivo. Então, reparem, eu vou comentar algo que é reflexivo. De 1º de janeiro até hoje, 627 mil casos de suicídios. Estamos em 12 de agosto. E aí nós perguntaríamos, que mundo é este? Então nós também temos, como espíritas, de abrir os nossos horizontes. Nós não podemos achar que Deus vai fazer tudo, que Jesus, o que Deus não fizer, fará. Não é? Quando ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a libertação da ignorância. E é um estímulo ao trabalho de caridade, de ajuda. Nós precisamos fazer a mudança. Nós não podemos nos manter nessa estagnação. Nós temos que enfrentar as trevas com a luz de Deus e do Cristo e daqueles que estiveram com eles, de todos os modos possíveis. As sementes do Consolador precisam ser levadas a toda parte. A responsabilidade dos espíritas é enorme. Não pensemos que nós já temos ideia e já estamos fazendo tudo o que devíamos. Estamos muito longe disso. A nossa dedicação, né, precisa ser muito maior e mais ampla, mas nós ainda estamos herdeiros de nós mesmos quanto ao materialismo, a ilusão do mundo material, os prazeres imediatistas, de tal maneira que nós precisamos trabalhar, claro que sem esquecermos das nossas próprias dificuldades. De tal maneira, meus amigos, que temos uma longa jornada. E quando parte da verdade nós podemos compreender agora, outro tanto só no futuro, é trabalhando no bem, estudando o bem, as virtudes, a compaixão, a empatia, a solidariedade, ao respeito à dignidade de todos os seres humanos, o direito de todos à vida, ao progresso, à sua espiritualização, ao conhecimento do que verdadeiramente importa,
porque nós ainda estamos vivendo uma grande ilusão, como se estivéssemos com vendas nos olhos. E isso prejudica a nossa libertação. Outra questão curiosa: a Terra é um mundo que vai ser um corpo celeste até que espíritos puros possam viver aqui. Mas a Terra é um mundo bem material. Vai se espiritualizando ao longo de milhares, talvez milhões de anos. Mas nós não podemos esquecer algo que Rustem traz muito bem. Só vivem em encarnações e reencarnações, como nós temos vivido, os que faliram, os que decaíram, os que se deixaram contaminar pelo orgulho, o egoísmo e a vaidade. E aí, todo mundo, dentro de uma previsão, é para evoluir só em mundos fluídicos. Agora, em mundos materiais também, mas reencarnar após uma primeira experiência em corpos assim, tão densos de matéria, isso é só para uma parte pequena do grande todo dos filhos de Deus. Então que quer dizer que a encarnação, a primeira, não é obrigatória? Nunca foi. Mas como é a rotina no planeta Terra, aqui nós só temos reencarnações. Então dá a entender que tudo é igual a isso aqui. Isso aqui não é exemplo de mundo. Isso aqui não é referência de nada. E se é de uma humanidade infeliz que ainda promove agressões em relação a outras comunidades irmãs. Hoje em dia, com explosivos, bombas e com uma série de questões altamente destrutivas. Então, nós precisamos refletir sobre tudo isto. Então, meus amigos, eu olho aqui um pouquinho o relógio e eu acho que eu vi o Ilídio se levantando da cadeira. Eu acho. Você é médium. É de vivência. Então, eu fico pensando que esse é um sinal direto, no sentido, os minutos se passaram. Que E delícia. aí eu gostaria, claro, de novo, de agradecer a vocês todos, muito feliz pela oportunidade. E talvez, se vocês desejarem, nós podemos ver alguma questão, alguma dúvida, e também eu aqui escutar alguma contribuição de vocês. Para mim, um prazer. Bom, cara, primeiro que todos nós aqui levamos uma paulada de informação. Quero agradecer muito, mas eu quero ouvir das pessoas. Quem tem perguntas, que possam direcionar aqui e fazer. Eu vou deixar assim, vou abrir para 3 perguntas. Tem uma fala, é do Sérgio. Quando nós fazemos uma pergunta, ele responde assim: isso dá um seminário. Né? Mas, Sérgio, eu queria fazer só uma pergunta. Alguém tem uma pergunta? Quer fazer? É? Bom, você falou da grandiosidade que foi João, o evangelista. E, ao longo da sua fala, eu me lembrava que todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, perdão, vieram
numa encarnação de extrema simplicidade. Muitos não tinham o que comer e estavam todos entre a classe do povo oprimido. Muito bem, você comentou ainda hoje que vivemos sob julgo de políticas, de forças, e citou aí alguns países, né? Você falou também da reencarnação, que todos nós temos ainda a cumprir problemas através da reencarnação. O trabalho no bem, qual que é a força do trabalho no bem no sentido de mitigar os sofrimentos? Muito bem, Elísio. O trabalho da caridade é como que um roteiro seguro para nós irmos alcançando por uma proximidade progressiva com a verdade. Então, alcançar a verdade, ela não vem só pelo estudo teórico, ela vem pela caridade, pela dedicação no mundo que é o planeta Terra, com tantas oportunidades para nós desenvolvermos o nosso apreço pelos demais, o nosso respeito à dignidade humana de cada um dos nossos irmãos, mundo afora. Enquanto nós não trabalharmos esse exercício altamente benéfico e sadio, nós não vamos nos sensibilizar à alma para que estas verdades amplas, abrangentes, eu diria cósmicas, divinas, nós não as alcançaríamos se nós não nos dedicamos, se nós não nos habituamos a fazer o bem de todas as 1000 maneiras possíveis, sorrindo, abraçando, acolhendo, orando, fazendo tudo ao nosso alcance. E quanto mais a pessoa faz, mais ela vai sensibilizando as fímbrias da alma e do seu psiquismo, querendo sempre ampliar enquanto houver sofrimento. De tal maneira que a caridade é uma grande expressão do amor fraterno universal. Caridade, solidariedade, fraternidade, humildade, compaixão, respeito, tudo isso é para o nosso crescimento. E isso não tem fim. Mas na Terra, o que é a ideia de termos alcançado a libertação? O que é se libertar na Terra? É não sofrer as agruras impostas como expiações e provas? Ou a libertação, por exemplo, é não precisarmos reencarnar mais num planeta nessas condições como na Terra, como sempre aconteceu com aqueles que foram se libertando dos vícios morais há milhares de anos, ontem ou hoje. Então, a ideia qual é? Tudo isso é a libertação. Mas uma coisa é libertar da necessidade das reencarnações num planeta atrasado como o nosso. Isso é muita coisa, mas não é tudo. Até porque os que se libertam vivem em torno de nós por amor, percebem as agruras que nós vivemos, as nossas dores, tristezas, limitações, enfermidades clínicas, biológicas, físicas e psiquiátricas, transtornos mentais. Nós temos verdadeiras epidemias de tudo. Então, eles continuam conosco. E aí eu pergunto, se um dia alguém dissesse para vocês, olha,
você morreu, seja bem-vindo. Olha, você não vai precisar mais reencarnar em tempo algum no futuro da Terra. O que cada um de vocês faria? Talvez agradeçamos a Deus que nos tenha conduzido a este momento, mas o que vocês fariam? Vocês não estariam permanentemente ao lado daqueles que somos aqueles com maiores necessidades? Alguém vai querer nos abandonar e ir embora? Quem são os benfeitores da humanidade, os espíritos angélicos? Quem são? Uns nunca passaram por nada disso aqui. Vieram direto de outros contextos evolutivos e, convidados por Jesus, estão conosco até hoje. Querem ver, talvez, o maior dos exemplos, fora João Batista? Maria de Nazaré. Maria é de Sírios. Se existe o princípio da solidariedade entre os mundos, Sírios se relaciona com Capela, Capela com a Terra com um planeta que será o planeta do degredo. Há esse princípio de solidariedade. Maria de Nazaré não tem nada a ver com isso aqui. Por isso que ela é a divina Senhora do Amor. Muito obrigado, Sérgio. Nós gostaríamos agora, está me ouvindo, né? Nós gostaríamos que você fizesse junto e para nós uma oração, para que pudéssemos então fechar a nossa aula da noite de hoje. Muito bem. Vamos juntos, então. Ilídio, pode Vontade. sentar. Tá ok. Senta para ficar confortável. Então, mais uma vez, queridos amigos, eu agradeço que não é só a companhia de vocês, é sabê-los juntos, com esse interesse de conhecerem um pouco melhor as lições de Jesus. Nós continuaremos sendo aprendizes por muito tempo. E eu até diria, graças a Ele, graças a Deus, porque aprendizes das lições imorredouras do Senhor da vida, que é Jesus, é um privilégio. Aprendermos na doutrina espírita que não existe privilégio nas leis de Deus. Mas vamos fazer de conta que existe. Esse é um deles. Então, meus amigos, diante de uma oportunidade que Márcia e Lídio e vocês nos deram entre nós mutuamente, que nós elevemos em gratidão o nosso carinho, a nossa reverência ao Senhor da vida, que nós conhecemos ainda muito pouco, mas o que conhecemos já é tão lindo que nós nos colocamos aos seus pés, sem coragem, para olharmos em seus olhos, mas rogando que nós possamos sentir o seu amor, nos aquecermos e nos iluminarmos um pouquinho com a sua luz, mas buscando que aquilo que possamos aproveitar de toda a sua condição, quando em prece de gratidão como agora, num efeito ressonante, todos aqueles que estão vivendo os maiores dramas, seja no Havaí, na África, nas Américas, nas comunidades pobres do Brasil, nos hospitais, no mundo espiritual,
no umbral inferior e nas trevas, que todos recebam de Jesus e dos seus mais próximos a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, todas as bênçãos celestes, pela paz na terra, pela prosperidade espiritual de cada um de nós, e inspirados por Ele, que nos desdobremos, amando e servindo muito mais e melhor amanhã e no grande futuro. Felizes por isto. E o que é mais lindo, nos encontrando e nos reencontrando com nossos amores, encarnados e desencarnados, com quem já estivemos e com quem estaremos amanhã ou depois. Muito obrigado, amigos espirituais, e que assim seja. Muito obrigado, Sérgio. Uma boa noite para vocês. Marcos, chega um pouquinho mais perto aqui. Muito obrigado, amigos. Grande prazer, viu? Um abraço, Márcia, abençoe. sempre uma alegria te ver, esse sorriso lindo. Muito obrigado. E Obrigada. Lídia, vamos Sim. combinar os encontros. Vamos sim, vamos combinar mais encontros. Fica com Deus. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. Com licença. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Sou pai de 6. Isso mesmo.